Olá, eu sou Anderson Rodrigues, fundador da Vida Veg, e esse é o podcast Propósito e Empreendedorismo. Estamos aqui com mais uma edição, convidado super especial que vocês vão conhecer. Conheci há pouco tempo, mas a conexão foi tão grande que eu falei, não, eu preciso entrevistar esse cara no meu podcast. Sou um grande admirador do trabalho dele, da pessoa. E vocês vão conhecer a história dele aqui. Ian Lazowski. Gratidão, meu irmão, por ter vindo pelo honra, tempo. Feliz demais de bater esse papo com você. Vai ser lindo demais esse papo. O Ian é fundador da WeLight e do Impact Nora Bank. São duas grandes instituições que ele vai explicar aqui de grande impacto, que está revolucionando o mercado aí financeiro e também ajudando muitas ONGs e pessoas de baixa renda com crédito. Você vai escuta essa história que é muito boa. Ian, cara, eu sou seu fã, já falei isso várias vezes, te conheci há pouco tempo e é impressionante já o impacto que você tem como empreendedor, os negócios que você tem. Então, eu queria que você contasse a sua história mesmo, né? A história de vida até chegar nesse momento empreendedor. E tem muitos empreendedores assistindo a gente que vão aprender, se inspirar e aprender com algumas dicas que você vai passar aqui. Então, conta um pouco mais de você, por favor. De mim? Isso. Com o maior prazer. Você sabe que eu adoro falar, né? Se me dão um microfone, então, aí eu fico... Boa. Bom, um pouco de mim. Olha, eu nasci no Rio de Janeiro, mas pelo sotaque você vê que eu não sou carioca. Eu não sabia desse detalhe também. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas a gente mudou muito cedo para Londrina, no interior do Paraná, com a família, né? A vida no Rio de Janeiro muito difícil, o pai e a mãe não estavam conseguindo dar conta lá, então eu fui bebezinho ainda, 2 anos de idade, eu fui morar em Londrina. Então, cresci em Londrina, escola pública no interior do Paraná, né? Até o 2º grau. Eu larguei a escola quando eu tinha 16 anos, porque eu tive um filho aos 16 anos, né? Na verdade, a minha ex-companheira, hoje minha comadre, vou contar um pouco mais, que hoje eu sou padrinho também do filho dela, e etc., do outro casamento. Que legal. Eu tinha 15 anos quando recebi a notícia, né, de que ia ser pai. Então, nasceu, eu tinha 16. E aí, não consegui dar conta da escola, precisava trabalhar, a família não tinha como... assim, me ajudar financeiramente. Me ajudou sempre com muito amor e tal, né? Minha família sempre me deu muito carinho e amor, mas nessas horas era comigo mesmo, assim. E, cara, fiquei até os 19 sem terminar o 2º grau, né? E aí trabalhei de tudo que você pode imaginar, cara. Tudo, assim. De animador de festa de criança, a panfleteiro de sinal. Também fui panfleteiro. Panfleteiro de sinal, cara, tudo, assim, chapeiro, garçom, digitador e, sei lá, mais um monte de coisa. Mas no fim, assim, com 19 anos, eu voltei pro Rio de Janeiro, morar com meu pai, que morava no Rio, pai e mãe separados. E lá, tem uma ilha lá que chama Ilha da Gigóia, Ilha Primeira e tal, que é uma ilhazinha na Barra. Meu pai tinha uma casinha bem pequenininha ali e eu comecei a trabalhar pilotando barco. Agora veio o sotaque, você viu? Agora veio. Começa a falar do Rio, aí vem. E aí, pilotando o barco e tá atravessando as pessoas, assim. Era piloto de barco. Massa. E aí é muito louco como tem umas pessoas que passam na sua vida, assim, que você nem imagina que elas vão mudar a sua vida e nem elas têm essa noção de que elas têm esse impacto na sua vida. Então, essa pessoa que eu vou falar agora, ela nem imagina, ela nem deve lembrar de mim. Mas ela entrou no barco, eu ajudei ela com as sacolas, era uma senhora, devia ter uns... assim, senhora, né? Hoje 50 anos é super jovem, né? Sim. Então ela devia ter uns 50 anos. E ela me olhou assim, falou, rapaz, você é muito educado, que bacana, né? Eu venho aqui sempre e tal, pô, barqueiro educado. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, pô, eu trabalho aqui, né? É o jeito que eu tenho pra ganhar a vida, cuidar da minha vida. Ela falou, não, menino, você não tinha que estar aqui, não. Tô olhando pra sua cara e você tinha que estar em outro lugar. Esse aqui não é o seu lugar. Você tinha que estar em outro lugar. E aquilo, cara, de verdade, foram 5 minutos de conversa, atravessando ela de barco até a casa dela. Aquilo mexeu tanto comigo que eu amarrei meu barco, avisei meu pai que eu tava voltando pro Paraná, pedi ajuda pra minha mãe, falei, mãe, eu preciso terminar meus estudos. Eu não tenho o 2º grau completo ainda, tenho 19 anos e aí minha mãe me aceitou, né? Eu fui morar, juntei um dinheirinho ali no barco, então fui me bancando, né? Sem dar muita despesa pra minha mãe, mas ela assim ainda cuidando da casa. E aí, cara, eu terminei o 2º grau, fiz faculdade.
Entrei na Federal lá do Paraná, não me formei. Entrei na Qual curso? UTFPR. Eu fiz ciência da computação primeiro, uns 2 aninhos e meio, mais ou menos, 2 anos. E depois fiz design gráfico ali na UTFPR do Paraná, mais também por aí uns 2 anos. Só que nessa época, cara, eu já estava trabalhando numa empresa que eu tenho um carinho enorme, que é a Dinfo, que é a fundadora da Lead Lovers, na verdade. Então eu entrei quando era Dinfo, trabalhando de helpdesk, cara, suporte técnico, assim. Não, numa empresa gigante, a gente era incubado dentro de uma empresa maior, e essa empresa maior tinha 1.000 funcionários e eles, sei lá, 20% usava computador e eventualmente com problemas ali no computador eu era o garoto da TI. Né? O cara que eles abriam o chamado lá, eu recebia o chamado no meu computador e eu ia lá trocar o mouse, resolver a internet, o sistema que tinha caído e tal. E, pô, esse cara que fundou a Dinfo, os dois, né, o Diego e o Fábio, que estiverem me assistindo aí, Diego e Fábio, professores, monstros, eles me ensinaram muito. E no final da Dinfo, assim, eu saí, voltei de novo pra Dinfo, e no final eles tiveram a ideia do Lead Lovers, junto ali, nós 4 juntos, e a gente fundou ali, deu os primeiros passos do Lead Lovers, né? E eu aprendi muito a empreender. Acho que eu devo muito ao meu primeiro filho, meu lado empreendedor, porque eu descobri muito cedo que ao ser garçom, animador de festa, etc., que eu não ia ganhar o quanto eu precisava. Se eu deixasse o mercado estipular o meu salário e o meu rendimento mensal com 16, 17, 18 anos, cara, né, panfleteiro de sinal, se você foi, você sabe, é R$50 a diária naquela época e olhe lá. E olhe lá. Eu lembro que eu ganhava, sei lá, R$20. E olhe lá, eu exatamente. Tinha, sei lá, 15, 16 anos. E olhe lá. Então, eu era um panfleteiro premium. Boa. E aí, enfim, eu descobri muito rápido, cara, que eu tinha que empreender, entendeu? Perfeito. Eu tinha que montar meus próprios negócios. Então, eu entrei na área de tech, assim, por causa disso. O Lead Lovers, pra quem não conhece, A Lead Lovers é uma empresa de automação de marketing digital, assim, ela cresceu muito desde que eu saí de lá, né? Fizeram IPO agora na bolsa e tal, foram comprados pela Nuvini, né? Então, é um super negócio de sucesso. Eu saí de lá no comecinho do gráfico, assim, ajudei a fundar, ajudei a colocar os primeiros clientes, ajudei a criar a marca, o nome, tudo, né? Assim, cofundador mesmo, tinha minha participação dentro do negócio mesmo como dono, mas foi nessa época que eu comecei a visitar a floresta, conhecer o xamanismo e comecei a ter contato com outras culturas e comecei a ver que aquele trabalho ali da Lead Lovers, por mais incrível que possa ser, e eu estava voando ali como uma das pessoas que estava ajudando a criar, mas aquilo era legal, mas não me preenchia, entendeu? Assim, com todo o amor que eu tenho e carinho pelo negócio, assim, não era aquilo, eu sabia que não era aquilo que eu tinha vindo pro planeta Terra para fazer. Propósito. Quanto tempo você ficou lá na Lead Lovers? Nossa, cara, eu vou te falar, eu sou muito ruim de tempo, sabe? Muito ruim de datas, assim, mas eu acho que, cara, com a Dinfo, se pegar o total, assim, Dinfo, Lead Lovers, assim, deu, sei lá, uns 5 anos, pelo menos. Tá. Que daí seria o quê? Dos seus 20 aos 25? Dos meus 20 aos 25, assim, por aí, 26. E aí você vendeu sua participação na Lead Lovers quando? No final desse 5º ano. Essa é uma história curiosa, assim, porque não é que eu vendi, né, cara? Foi uma coisa meio que eu vendi, assim, me pagaram pela minha participação, os sócios atuais, né, que estavam lá, tinham ajudado a fundar. Éramos em 4, né? A empresa tinha 6 pessoas, 7 pessoas na época que eu saí. Né? Hoje estão com um prédio inteiro. Cara. E a gente... Eu vim pro Rio, cara. Meu filho morava no Rio. A Lead Lovers foi fundada em Curitiba. Acho que tá lá até hoje, no Parque de Software de Curitiba. E chegando ao Rio, com contato com as medicinas, etc., eu tive um encontro, assim, de propósito mesmo, assim, com as minhas visões, com as minhas próprias peculiaridades. E nessa, eu decido as coisas muito rápido. Do mesmo jeito que eu amarrei meu barco, no mesmo dia que a mulher me mexeu comigo e eu voltei para estudar, nesse dia eu decidi que eu ia sair da Lead Lovers. Né? Eu tive essa visão e eu falei, cara... Você morava em Curitiba e foi pro Rio passar... Foi pro Rio levar uns amigos indígenas para os centros de troca e intercâmbio ali no Rio de Janeiro. Entendi. Aí teve esse chamado. E aí tive esse chamado. Aí você já... Eu voltei, era dia 1 de setembro de 2014. Essa data eu lembro muito bem. E aí era dia 1 de setembro de 2014 e eu voltei para Curitiba nessa data, dia 1 de setembro, e eu comuniquei os meus sócios na época
que eu queria sair. E eles foram super solícitos, me ajudaram bastante nessa transição, me deram ali um dinheirinho para, né, pela minha participação. O Lead Lovers ainda não era assim super conhecido, etc. Tava começando a, sabe, crescer. E ainda fiquei uns 3 meses até me substituírem. Eu tinha uma função importante ali, né? Não podia também só sair. Mas fui pro Rio de Janeiro com a cara e com a coragem, com um projetinho debaixo do bolso que eu tinha pensado. Chamava Comprou, Plantou. Comprou, Plantou. Eu usei ali a técnica que eu aprendi na Lead Lovers dos mercados de afiliação. Eu não sei se você já ouviu falar, mas... Tipo, ó, tem muita gente que nunca ouviu falar do mercado de afiliação, mas para dar pro telespectador, assim, uma visão do que é, a Rakuten, que é uma das maiores empresas do mercado de afiliação do mundo, ela patrocina o Barcelona. É o patrocinador master na camisa do Barcelona. Pra ter uma ideia do tamanho dessa galera, assim. E aí todas as organizações, todas as empresas da internet, do varejo, assim, das mais grandes, as médias, as pequenas, elas estão nas redes de afiliação. E o que a rede de afiliação faz? Conecta influenciadores, sites, traz tráfego para ela por indicação. Então, ela vai lá, pega um influenciador ou um site como um site famoso. Aí pensa em qualquer site famoso, quando você desce a barra de rolagem, tem uns anúncios. Rolar, se você clicar no anúncio ali e comprar, aquele site vai ganhar uma comissão. Quem gerencia isso é a rede de afiliação. Tá, entendi. Sabe? E eu usei isso para plantar árvore. Eu prometia pro meu... se você comprar através da minha indicação, dos meus anúncios, eu vou pegar metade da comissão que eu vou ganhar e vou doar para plantar árvores. Que massa. Então eu fui com esse projeto, chamava Comprou, Plantou. E aí conheci uma galera no Rio de Janeiro, isso aí evoluiu e virou a WeLight. Que aí não era só para plantar árvore, era para fazer isso para muitas organizações. Mas falhou miseravelmente. É mesmo? Por quê, cara? Porque, olha, eu acho que você é empreendedor aí, você deve ter tido várias falhas no seu caminho, tá certo que eu tava aqui conversando com você antes e você me disse, esse aqui foi o primeiro negócio assim mesmo que você se dedicou e já acertou na veia, né? Isso é raro, cara. Mas durante o caminho teve muitos erros e aprendizados, com certeza. E a gente falhou, cara, porque é muito legal, tava bem executado, mas, cara, na mesma época começou a entrar as plataformas de cashback. E aí o brasileiro e a cultura de doação do brasileiro, ela não é tão evoluída assim, né? E a galera prefere botar o dinheiro de volta no bolso. Né? Então os caras vão lá, compra. É o mesmo sistema, rede de afiliação, indicação, só que em vez de eu prometer que eu vou plantar árvore, eu prometo que eu vou te devolver, vamos fazer 50-50. Eu fico com metade. E as comissões são boas, cara. Tipo, tem loja assim que 10%, entendeu? 12% da venda vira comissão no bolso da afiliadora. 2014, e aí a fundação da WeLight foi quando? A fundação da WeLight foi 202015, final do ano. 2015. Final do ano. A gente fundou a ONG foi próximo primeiro. Disso também. Legal. Foi? E aí, o WeLight eu conheci um pouco mais já com você. E achei muito incrível assim, o propósito. Queria que você explicasse para o pessoal o que é o WeLight, o que faz, qual é o propósito por trás. Olha, hoje a WeLight ela está se transformando em Impact Nora Bank. Então o Impact Nora Bank ele meio que está abraçando, né, todas as tecnologias e tudo que foi desenvolvido ao longo de todos esses anos. A WeLight ela foi fundada principalmente ali por conta da tragédia, do crime, né? Sei como falar isso aqui assim ao vivo para todo mundo, né? É crime mesmo, eu sei que lá de Mariana, né, da barragem da Samarco. E a gente foi para lá e, enfim, long story short, a gente foi arrecadando recursos para levar água e esse movimento cresceu e a próxima entrada de recursos assim que a gente recebeu não podia mais ser na pessoa física, que era maior do que o meu posto de renda podia aguentar. Que foi um evento que você fez. Foi um evento no Circo Voador, cara. Foi um evento no Circo Voador. A gente foi lá, a gente foi a primeira galera a levar os caminhões d'água, pipa, para Governador Valadares. A Vale tinha tentado fazer isso com os vagões de trem, mas levou água contaminada porque não limpou bem os vagões. Usou os mesmos vagões de minério. Enfim, inacreditável. E a gente foi e levou os caminhões pipa. E a situação, assim, desesperadora. E aí eu acho que isso é legal de empreendedorismo com propósito, empreendedorismo consciente. Porque o empreendedor consciente, ele jamais faria o que muita gente faz nessas tragédias. Que aí em Rio Grande do Sul deve estar acontecendo agora também em alguma escala.
galera aumenta os preços do que tá precisando em 10, 15 vezes. Nessas horas, eu entendo que tem aquela tal da mão do mercado, a lei do mercado, oferta e procura, demanda e procura, e etc. Mas, cara, nessas horas... Não dá pra fazer não isso. dá pra fazer isso, entendeu? E a galera tava fazendo isso lá. Então, quem que se prejudica nessas horas, né? Porque a pessoa que tem grana, ela... Pô, se precisar, ela pega um helicóptero e sai dali, entendeu? Sim. E ela tem uma outra casa em outro lugar pra ficar, né? Ela perde dinheiro, mas, enfim, tá de boa ainda. Sim. Agora o pobre, cara, esse aí não tem pra onde correr, não tem o que fazer, entendeu? E ainda, provavelmente, são os mais afetados, é o que mais teve gente da família que morreu mesmo, porque a casa era menos preparada, porque isso, porque aquilo. E na hora de precisar tomar um copo d'água, o cara tem que pagar 20 vezes o preço que eu tô falando 20 vezes, não tô exagerando, não. Era isso, era assim mesmo que estava sendo vendida a água lá. Um galão d'água, que naturalmente custava R$10, tava custando 200, entendeu? E a gente foi lá levar água, cara. E nessa, a gente fez um vídeo para prestar contas, porque o movimento cresceu muito, para prestar conta pros doadores, pessoa física, e aí o Hamilton de Holanda, essa galera aí, Diogo Nogueira, viram o vídeo, entraram em contato através de um amigo em comum, falaram, cara, a gente quer fazer um show no Rio de Janeiro, aqui no Circo Voador, chamado Rio é Doce. Rio de Janeiro, Rio Doce, legal. Super ideia legal. E eles doaram a bilheteria. E aí nessa, o diretor do Circo Voador, na época o Chilon, falou pra mim, cara, eu não posso fazer essa doação na física. O Circo Voador é uma ONG, né? O Circo Voador, ele é sem fins lucrativos, né? Promover a cultura e a arte, etc. Eu já fui lá 2 vezes, muito legal, a atmosfera é incrível. É animal. E aí ele falou, pô, preciso de uma organização. E aí a gente foi procurar uma ONG pra intermediar, cara. E aí era uma grana, assim, tipo, pô, a gente ia receber uns 100K na época, assim. Ia ficar 20 mil na mão de um intermediador, assim. Que eu entendo o trabalho de intermediação e tal. Tem uma responsabilidade fiscal ali, advogado, contrato e tal. Mas, pô, não é pra tanto, sabe? Exagerado. E aí a gente fundou o Instituto Ilight. Então a nossa ONG nasceu primeiro que qualquer outra CNPJ que a gente colocou no grupo. Entendi. Então o nosso primeiro CNPJ foi o Instituto Ilight de Inovação Socioambiental, para receber o recurso do Circo Voador, né? Pra gente não ter que pagar intermediação para ninguém. Era uma ONG, então. Era uma ONG. Nasceu assim. E hoje, o Instituto Ilight, quase uma década depois, a principal função dele no grupo é intermediar doações para organizações que não são formalizadas aqui no Brasil. Sejam iniciativas brasileiras mesmo, sejam iniciativas internacionais da Europa ou da América do Norte, que os investidores lá querem investir em impacto no Brasil, mas não querem montar toda uma operação de ONG, de associação privada aqui, ter toda essa dor de cabeça, lei brasileira, não conhecem, etc. Então eles usam a gente. Então hoje a gente fundou ela para não precisar de intermediação e hoje a principal função dela é intermediar. E a Ilight em si, empresa, no fim de toda a evolução dela, desde o comprou, plantou, a filiação, tudo isso acabou. A gente virou uma empresa de tech para o terceiro setor. E aí, só que tech própria. A gente não é uma fábrica de software, a gente desenvolve a própria tech e vende a assinatura do nosso próprio sistema. Né? E aí a gente tem um sistema de gestão de projetos orientado a impacto, finanças e impacto. E no meio desse caminho todo, a gente foi transacionando recursos do mundo inteiro, principalmente por conta da nossa característica de intermediar recursos para outros projetos que não são formais. Aí a gente, poxa, precisa de gestão. Aí a gente colocou o sistema de gestão. Aí isso começou a crescer e começamos a ficar na mão dos bancos, né, cara? E aí é terrível. O setor bancário, assim, ele atende o terceiro setor com uma má vontade. Uma má vontade enorme. E aí a gente falou, cara, a gente não pode ficar mais na mão dessa galera. E aí a gente fundou o Impact Bank. Sensacional. E o Impact Bank, já vamos falar dele também. Cara, o Impact Bank... Peraí, deixa eu falar um pouquinho mais de Ilight aqui, porque... Cara, eu achei uma inovação incrível. Eu fiz uma reunião com o Ian há, 3 semanas atrás. Eu fui pro Rio Grande do Sul ajudar no resgate de animais, na tragédia lá. E vi que ali não era uma questão pontual, uma questão que vai durar não meses, mas anos. São quase 50 mil animais resgatados das enchentes, em que ali 5% os tutores vão pegar de volta esses animais para cuidar. Então vão sobrar 95% de 50 mil animais que precisam de recurso, de ração, de água, de medicamentos, de serviço veterinário, etc. E aí eu falei, cara, eu saí de lá com isso na cabeça, o que eu posso ajudar depois de... Eu fui lá limpar a sujeira de cachorro, separar a briga, levar cachorro para passear e tudo isso.
Mas voltei para casa, eu falei, não posso ficar mais parado, preciso ajudar mais. E aí, o que eu tenho mais conhecimento, que é gestão, né? Experiência empreendedora e tal. Eu preciso... tem muita doação para o Rio Grande do Sul, mas está muito disperso e desorganizado. E, ao mesmo tempo, por outro lado, tem vários abrigos de animais precisando de ração, de medicamentos, etc., de insumos. E essas situações de doação estão ocorrendo de forma desorganizada e não muito transparente. Que eu falei, a gente precisa colocar isso num sistema de gestão para que os doadores entendam perfeitamente aonde está indo o dinheiro deles. Se quiser ver a nota fiscal da compra da ração, vai ver, e etc. E isso também incentiva novas doações, porque tem transparência ali. E aí eu fui procurar algumas soluções do mercado e encontrei a WeLight. Então a WeLight, pelo que eu entendi, depois você explica melhor, é um sistema de gestão que traz transparência para o doador, ao mesmo tempo que traz visibilidade para as organizações. Então a ONG vai lá, cadastra, ganha já um site bonitinho com fotos e vídeos, o que é aquela ONG. E aí os doadores conseguem entrar na WeLight, escolher para qual ONG quer doar e olhar de forma transparente para onde vai esse dinheiro. Isso. Achei incrível. O sistema, a interface mesmo, o propósito dela é justamente esse: trazer transparência e aumentar o grau de confiança dos financiadores e trazer eficiência e uma maneira mais agradável e academicamente, assim, porque tem uma academia do impacto, né? Sim. Como falar, tem um framework ali de como você trabalha, tá? Os ODS são um deles, né? E um jeito mais ajudar o executor do projeto a falar essa linguagem e a declarar o seu impacto. A gente não fala prestar contas, sabe? Porque eu não acho que quem está no terceiro setor fazendo um bom trabalho tem realmente essa necessidade de ficar prestando contas, assim. Mas eu acho que ele tem a necessidade de declarar e falar para o mundo o impacto que ele está causando. Né? Então o sistema é para isso, assim. E a ONG, ela consegue se cadastrar sem ser formalizada, você falou? Consegue porque ele é um sistema orientado a projeto, assim. Ele não necessariamente um projeto precisa ter uma organização por trás. Tá. E aí, essa interface, ela é um sistema, é um ERP, né, para gestão. Vai de finanças a impacto ali, tem a sua lógica própria, é muito legal. Só que a WeLight em si, ela não é só o ERP. Ela tem vários serviços adjacentes a esse ERP, que você não tem uma ONG, você não quer montar e você precisa receber um recurso tal. Olha, eu tenho aqui um ONG as a Service. Okay. Eu tenho filiais do Instituto WeLight. Hoje o Instituto WeLight tem a sua matriz de 6 filiais, né? E aí eu uso as filiais para os projetos. Eu posso dar uma filial exclusiva para um projeto, a depender do volume de recursos que vai entrar ali, do grau de contabilidade e transparência que aquele projeto precisa ter. Ou eu posso colocar no que a gente chama de conta de comunidade. Em inglês fica mais bonito, community account, assim, é como que a galera chama lá fora. E aí isso fica num bolo cheio de recursos de vários projetos ali, só que o sistema sabe qual recurso é de qual projeto. Tá. Não tem o governo não atrapalha em relação a essa ONG não tem formalização, então não pode receber recurso? Como é que funciona isso? Olha, acho que a gente, primeiro assim, chegar no papel do terceiro setor, né? O papel do terceiro setor, ele é implementar projetos onde o governo não chega, não consegue chegar, e numa lógica que o governo não pode ter, que o Estado não pode ter. Porque você, como empreendedor, sabe, a gente falha muito quando a gente está começando. E o terceiro setor não é diferente, né? Ele vai falhar diversas vezes. Acho que é o pulo do gato do empreendedor, seja no terceiro setor ou seja fora dele, é você falhar rápido e barato. E aprender. E aprender rápido para poder... Porque é muito melhor você falhar com 5 mil reais no iniciozinho do teu negócio do que você receber 5 milhões e falhar com 5 milhões, entendeu? Quebrar com 5 milhões é outra história. Outra história. Né? Então, o terceiro setor, ele pode fazer isso. Ele pode falhar. O Estado não tem muito esse lugar. Ele não pode muito falhar, sabe? Não pode chegar a implementar uma política pública e falhar. E ficar testando. O volume de recurso financeiro ele é muito Exato. maior. Então, o terceiro setor ele tem esse papel de fazer, testar, chegar no modelo ideal, e aí quando ele tem um modelo ideal mensurado, aplicado já por algum tempo, etc., ele volta para o Estado e fala, olha, isso aqui funciona, e pressiona o Estado a criar uma política pública com base naquele trabalho. Legal. E muitas das políticas públicas que você e todo mundo aqui usa, foram pressões e criadas pelo terceiro setor. Né? O terceiro setor é extremamente importante.
né? Posso dar outros exemplos. Segunda Guerra Mundial. Como que acaba a Segunda Guerra Mundial? Famílias, filantropia, terceiro setor, investindo no paralelo, em espiões e diversas operações paralelas para acabar com a Guerra Fria e com a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, você tem o terceiro setor presente em vários períodos históricos e o quanto ele é importante. Então, acho que esse é um ponto, assim. A ONG não está formal, né? Ela não tem um CNPJ, então ela não é uma organização. Ela continua sendo uma organização não governamental, porque para o Estado esse termo não existe, né? ONG, o que existe é associação privada sem fins lucrativos. É isso que existe. A ONG é um termo criado para se falar mais fácil, que a gente criou. OSC, Organização da Sociedade Civil e tal. Então uma ONG, ela não precisa de fato ter um CNPJ, ela é uma organização não governamental, é um coletivo organizado, né? E muitas vezes esse coletivo não tem ali como criar um CNPJ. E aí a gente aporta. O governo me perturba? Não. Eu acho que um dos principais motivos é a gente nunca recebeu recurso público, né? Então, quando você recebe recurso público, o grau de prestação de contas é muito maior, né? Teve aí CPI das ONGs, etc. Muitas ONGs foram lá declarar, né, o que fizeram com os recursos. Isso é importante, tem que acontecer. As organizações têm que, de fato, ir lá provar o bom trabalho que elas fizeram com dinheiro público. O dinheiro público é dinheiro de pagador de imposto, é dinheiro do Brasil, é dinheiro de todo mundo, né? Sim. A gente trabalha com recurso privado. Então, iniciativa privada, de fato, querendo investir em impacto no Brasil. Não tem um imposto em cima dessas operações para ONGs? Tem. Doação, tem? Tem. A gente paga aqui o ITCMD, né? É o mesmo que você... Quanto? Depende do estado. Cada estado varia, é estadual. Assim, eu acho que aqui no estado de São Paulo pode variar de 3% a 6%, assim, dependendo do volume que você está recebendo de doação. Tá. Né? Quantas ONGs tem no Brasil? Nossa, é muita. Assim, muitas. O Brasil tem mais de 800 mil organizações. Assim. Eu acho que isso ainda, se eu não me engano, excluindo as religiosas, que também são associações privadas sem fins lucrativos. Uma igreja, ela tem mesma natureza jurídica que sei lá, a WWF, entendeu? A diferença é que ela é com fins religiosos e a outra é sem fins religiosos, né? Entendi. Dentro da WeLight tem quantas ONGs cadastradas? A gente acho que passa de 1.000 já. Caramba, bastante. A gente passa de 1.000. Cita aí algumas, sei lá, umas 3 que o pessoal... já pode ser umas 2 que o pessoal conhece, que é grande, assim, que é mais conhecida, e uma que tem um trabalho ali pouco conhecido que seria legal você falar aqui. Cara, Sea Shepherd. Acho que é a primeira que eu teria como falar assim. Eu acho que tem até um documentário lá na Netflix que mostra o trabalho da Sea Shepherd, o quanto ele é único. Sim, né? O próprio documentarista, ele fala de todas as organizações que eu visitei, essa é a única que dá pra confiar. Ele fala isso no documentário. A Sea Shepherd, ela é um trabalho de guerrilha mesmo. Sim. Né? A galera que trabalha lá é guerreira. Sabe? Não tá ali pra brincadeira, não aceita desaforo, não leva desaforo. Eu sou fã. Eu acho que essa é uma das organizações assim, que eu mais admiro. Poxa, é difícil aqui, né? Eu tenho tantas ONGs que eu tenho um carinho tão grande, mas eu posso falar, olha, acho que tem uma outra que eu admiro muito, que é o Todos na Luta, que trabalha no Morro do Vidigal, com esporte para crianças que estão ali na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. Faz um trabalho incrível, tem campeões aí olímpicos, etc. Acho que Malvino Salvador ali é um dos embaixadores, assim, do Todos na Luta. É uma portinha, cara. Agora eles cresceram, mas é uma portinha de uma galera que quer fazer um trabalho bonito. E tem uma outra também, de uma comunidade também pequenininha, que é a Facilitador Jacaré. Fica lá na favela do Jacaré, que inclusive, gente, o cara teve que fechar as portas. E é por isso que eu quis citar ele aqui. Então procure aí no Google, Facilitador Jacaré, conheço o trabalho do Júlio lá do Jacaré. O cara teve que fechar as portas por falta de financiamento, teve que reduzir a operação dele. Então, se você... Assim, um trabalho incrível na favela para formar jovens, cabeleireiros, modelos, maquiadores, figurinistas. Júlio é o cara, assim, guerreiro, tá ali na favela fazendo o que ele pode para dar uma condição melhor para uma galera que tá lá, assim. Então... enfim, acho que tem. Eu poderia citar várias, cara, de verdade. Legal, assim, não, poderia citar uma saia justa aqui. Mas aí, em relação a doadores, assim, também de um lado estão as ONGs, do outro lado os doadores. Você pode citar mais ou menos quantos doadores e assim, o pessoal entra para doar direto para a ONG que ela já conhece ou entra... Não, eu quero entrar na WeLight aqui e ver quais ONGs tem para eu escolher. Como é que funciona isso? Isso, acho que tem os dois. Acho que dá para fazer os dois, assim. Eu acho que normalmente a gente lança
A gente tem a Wilight tem várias tecnologias para fundraising, assim, para captar recursos online. E então a gente tem várias organizações que usam só essa parte da tecnologia, estão lá para captar recursos, não estão usando a interface de gestão, nem outras interfaces ou serviços mesmo que a gente tem a oferecer. Tá lá para ser visto. Tá lá para ser visto e para captar, para ter uma facilitação assim, ali online, captar com cartão de crédito, Pix, boleto, PayPal, etc. Okay. E aí sim, você pode entrar lá e você pode escolher as organizações por causa, por tema, por região e doar, né? Hoje, se eu não me engano, a gente, nos últimos 2 anos, acho que são mais de 35 mil doadores, alguma coisa assim, pessoas físicas em mais de 30 países. Né? Porque a gente tem recursos de doações internacionais, a gente tem o nosso próprio câmbio, nossa própria ferramenta de câmbio e tal. Que massa. Pode falar o volume de dinheiro? Cara, nos últimos 12 meses, só para a Amazônia, só para organizações e para gerar impacto na Amazônia, foi um pouco mais de 100 milhões. Nossa Senhora, muita coisa. Um pouco mais de 100 milhões, Muito massa. Eu fico muito feliz, cara, porque eu saí de um lugar, Anderson, principalmente esse lugar do marketing digital e da automação do marketing, etc., que a galera toma Red Bull nos eventos, vai! E aí você tem um monte de coach aí, eu não vou ficar citando o nome, mas tem uma galera aí, né, fazendo isso, tá no teu Instagram o dia inteiro, o cara lá, você fica vendo e tal. Essa galera quer ser milionária, quer ser multimilionária e tal. E legal, cara, cada um com seu sonho, né? Cada um com seu sonho e muito sucesso aí pra quem tem esse sonho. Desejo tudo de bom. Mas eu mudei depois de um tempo, depois de anos trabalhando ali no Impact Nora Bank, na Wilight, eu mudei o meu conceito de ser milionário, sabe? De fato, o que eu quero é ser uma pessoa bem de vida, ter minha família com muita saúde, muita alegria e etc. Sei que algumas pessoas aqui vão falar, fácil pra ele dizer e etc. Acho que aí pode conhecer um pouco da minha história e ver que não foi tão fácil assim. Mas, pra mim hoje, ser milionário ou bilionário, ser multimilionário, é a pessoa que ajudou muitas milhões de pessoas, assim, várias milhões de pessoas. Então, a minha meta hoje de ser multimilionário é ter milhões de pessoas que a gente colaborou de alguma maneira. Né? E a gente tá chegando lá, cara. A gente tá falando ali na Amazônia de aproximadamente 35 mil famílias já. Né? Multiplica aí por mais ou menos 4, aí o IBGE fala para multiplicar por 3, alguma coisa, mas a Amazônia a gente sabe que a galera tem bastante filho. Então é um pouco mais. Então a gente tá chegando lá. Eu espero ser esse empreendedor de sucesso multimilionário, mas não por conta da conta bancária e muito mais, ou por conta do faturamento da minha empresa, mas muito mais por conta das milhões de pessoas que a gente colaborou, sabe? Legado. Nossa, parabéns, cara. Esse livro aqui eu vou te dar um de presente. Tava esperando. Negócios com propósito, impacto e lucro lado a lado. Esse é seu. Esse livro eu falo um pouco disso que você citou, né? A nova medida de sucesso dos negócios, além de lucro, que é importante para a sustentabilidade do negócio, para potencializar o seu impacto, é impacto social e ambiental positivo. Não tem mais espaço no planeta para empresas e empresários que só querem lucrar pisando em pessoas, devastando o meio ambiente. Então a gente chegou num ponto de transição, né? A gente está passando por isso, em que consumidores estão começando a entender sobre isso e cobrar as empresas. Investidores estão olhando para a parte ESG de empresas. Então eu falo nesse livro da importância do propósito e de medir impacto social e ambiental, que é a nova medida de sucesso de negócios. E falo também, tem um capítulo só de propósito de vida. E aí você acabou de falar seu propósito de vida, que é lindo, né? Pô, incrível mesmo, parabéns. E ensino a abrir uma empresa do zero e fazer ela crescer pensando nisso, impacto social e ambiental positivo, além de lucro. Então, esse é um presente para você. Eu fico muito feliz, cara, de receber, de verdade. Tava esperando o meu, já que eu tô olhando os podcasts, falando, uma hora vai chegar a minha vez, eu vou ganhar. E parabéns, cara, porque eu acho que você é uma referência, né? Obrigado. E poxa, a gente precisa de referência assim, né? Eu acho que essas são as referências que o mundo precisa. Acho que as pessoas que estão aqui escutando, elas precisam se inspirar e principalmente tirar esse mito de que não dá para fazer negócio assim, ou que se dá, mas você não vai ganhar tanto dinheiro assim, ou você vai ter que abrir mão de um lado para poder fazer o outro, e que isso é um mito. É um mito. Não existe. Hoje em dia, os investidores, a gente teve um investimento na VidaVeg, né, da X8 Investimentos, que é um fundo que investe em empresas que têm impacto social e ambiental positivo e mede isso. Então, tanto investidores, pressão de investidores, pressão de consumidores, para que essas empresas com propósito, que querem melhorar o mundo, tenham capital, tenham
propósito genuíno e impacto positivo na cadeia. Então, assim, eu acho que a gente não tem mais volta. Empresas que antes só pisavam em pessoas, que só visavam lucro, estão aí com imagens manchadas e isso fecha empresas, estão fechando empresas. E agora, a partir de agora, só negócio com propósito que vão prosperar e assim espero, né? Então essa assim é a mensagem do livro. Obrigado. E achei incrível o seu propósito, parabéns. Obrigado. Falamos de WeLight, vamos falar um pouquinho de Impact Nora Bank, que era Impact Bank, agora Impact Nora. Achei legal, inovação, legal. Fala um pouquinho desse banco que está revolucionando. Não é um banco, né? Não é um banco. Está revolucionando aí o mercado financeiro. Olha, eu acho que se você parar para olhar a história de como os bancos e as instituições financeiras foram criadas, a gente entende também como que o mundo tá como ele tá hoje, né? Porque todo mundo precisa de uma conta bancária, todo mundo precisa de banco hoje, né? As pessoas hoje não têm só uma conta, elas têm 10, né? Dependendo de quem você tá falando, a pessoa tem várias, com a conta de investimento, a conta do banco, a conta lá fora, a conta aqui dentro, enfim, tem um monte de conta. Sim. E se você vai olhar, assim, acho que a história dos bancos, né, que começa ali com as casas de segurança, né, que, enfim, era muito pesado ficar carregando ouro e moeda de ouro, então alguém teve uma ideia maravilhosa de fazer uma casa super segura. Assim, uma das questões é a segurança. Você carrega muito dinheiro, você pode ser assaltado, né, ser roubado ali a sua carroça ali, ser assaltada no meio da trilha e etc. Então os caras criaram as casas de segurança, que você deixava o ouro lá, ele te assinava uma notinha, falava, ó, você tem 5.000 moedas de ouro, 1.000 moedas de prata, 100 de cobre, tanto de tal. Isso há quanto tempo atrás? Cara, muito tempo atrás. Acho que assim, a primeira instituição financeira que foi formada na Itália foi 1150 e alguma coisa, 1155, se eu não me engano. Legal. Instituição financeira mesmo. E também posso falar por que ela foi criada, né? Assim, acho que é muito legal a gente saber por que essas coisas foram criadas, porque a gente está num momento de reinventar as coisas. Sim. A gente não pode mais usar as mesmas coisas que foram criadas em 1000 e bolinhas, sabe? A gente tem que reinventar, tem que fazer novo. Então, energia tem que, sol, eólica, ar e etc. A gente não pode ficar usando as mesmas coisas. Então, a gente está num momento de reengenharias, né? Acho que você reinventou o iogurte, reinventou o queijo, reinventou, e a gente precisa fazer isso. A gente precisa reinventar as coisas que foram inventadas há muitos anos atrás. Perfeito. Num outro momento, né? Então, há 1000 e bolinha ali, essas moedas eram deixadas, o cara levava uma notinha. E aí o que ele fazia? Ele chegava na feira para comprar, era muito mais cômodo, ele falava, ó, toma aqui, eu tenho essa nota, você pode ir lá nessa casa de segurança aqui buscar a sua moeda. E o que começou a acontecer? As pessoas, em vez de irem buscar, elas começaram a trocar essas notas. Era muito mais cômodo, né? Então, e a casa de segurança percebeu o quê? Pô, a galera não tá voltando para buscar o dinheiro, né? Não tá voltando para buscar o dinheiro, vamos fazer o quê com esse dinheiro aqui, parado aqui? Vamos começar a emprestar um dinheiro que não é nosso. Perfeito. Né? Vamos começar a entregar esse dinheiro para outras pessoas. Então o banco, ele foi fundado com um preceito de, assim, por conta da falta de segurança que se tem de ficar circulando. Então hoje você vê a propaganda de qualquer bancão, e não vou citar nome, qual que é a primeira coisa que eles falam? É um banco seguro. Sim. Né? Segurança é muito importante. Então é muito louco você imaginar que se a gente vivesse num mundo seguro, talvez a gente não precisasse de bancos. E talvez o banco, para ele continuar a cooperação dele, ele precise que o mundo não seja tão seguro assim, né? Senão ele acaba perdendo o propósito. Porque qual que é o objetivo de qualquer negócio de propósito como o meu? Né? Não como produto igual o seu, mas como o meu. Ele é acabar. A missão é acabar. Ou seja, é o mundo não precisar mais dele. Né? O mundo chegar num lugar tão legal e tão bom que você não precisa mais existir. Sim. Né? Ou esse não é certamente o propósito dos bancos. Eu só criei a Vida Veg porque tem animais sofrendo numa cadeia de exploração, animal de laticínios e Exato. tal. O seu negócio precisa perpetuar, né? Se acabar a exploração animal, pronto. Tá resolvido. Exato. Só que o seu negócio não é digital assim, né? O banco ele é bem digital, né? Hoje a moeda é digital, é tudo digital, né? Perfeito. Então assim, se você vai para esse lugar da segurança e do porquê que os bancos foram montados, e assim, o cara emprestando dinheiro que não é dele, se você faz isso hoje, você é preso, cara. Você não pode emprestar um dinheiro que não é seu. Você não pode fazer uma oferta pública, ficar pegando dinheiro da galera, botar num cofre e começar a emprestar esse dinheiro para outras pessoas. Vai pra cadeia se você fizer isso. Só banco pode fazer isso. Por que eles Porque podem? é crime, cara. Porque é crime. É crime. Você não pode, né? Então, essa coisa da segurança, do mundo como ele tá hoje, o banco, de certa forma, precisa
que esteja dessa maneira, porque senão ele perde o sentido de ser, né? Ele conta com isso, né? Tanto que ele tem... Pô, se o mundo fosse extremamente seguro, por que você vai botar... Você não precisa. Você vai precisar da comodidade, você vai precisar da transferência rápida e etc, que é outro lugar que o banco vem, porque com muito dinheiro desenvolveu muita tecnologia, conseguiu investir nisso, e aí ele tem um jeito de operar, né, que facilita também, para não ser tão ruim com os bancos aqui. Tá. Né? Mas hoje você tem inúmeras tecnologias fora dos bancos para transacionar recursos excelentes, melhores até, e mais rápidas e mais seguras ainda do que o banco. Okay. Então, acho que o banco vem desse lugar, assim, né? A primeira instituição financeira mesmo em Veneza, na Itália, ela foi fundada para financiar as monarquias nas guerras. Você entende? O banco, a maior fonte de renda do banco é crédito, cara. Emprestar dinheiro dos outros e fazer dinheiro com esse dinheiro. Né? É usar o dinheiro para fazer dinheiro. É assim que ele faz. Ele tem outros produtos lá na prateleira, que se resume a te dar dinheiro. Leasing, hipoteca, compra de casa, financiamento disso, financiamento daquilo, seguros. Né? É isso, né? Então, pô, você imaginar que a primeira instituição financeira veio para isso, assim, para ajudar a financiar guerras, né? E você imaginar que as guerras deixam o mundo inseguro, o que cria ainda um melhor espaço para que essa segurança seja tão necessária, sabe? De você ter o seu dinheiro, os seus bens num lugar seguro. Você começa a entender, eu pelo menos comecei a entender isso. E aí eu não tô falando de teoria da conspiração, não tô falando nada disso. Tô falando apenas de links muito simples de se fazer. Você bota ali no Google, você vai ver por que foi fundada a primeira instituição financeira. Então, a gente vem com o Impact Nora Bank com uma ideia de reinventar, cara. Fazer uma reengenharia. Qual ano que vocês começaram? A pesquisa começou há 3 anos atrás, em 2021. Mas a gente pode dizer assim, efetivamente, que a gente lançou o negócio, começou a escalar meio de 2022 pro fim. Então, um ano e meio, assim. E o Impact Nora Bank, ele vem fazer o quê, cara? Ele vem, de um lado, atender quem mais precisa, que está à margem do sistema financeiro. Hoje somos dezenas de milhões de adultos desbancarizados no Brasil. Quantos milhões? Cara, antes da pandemia, era gritante. Se eu não me engano, eram uns 30 milhões. É gente pra caramba, sem cara. Conta no banco. Sem conta no banco, sem acesso ao sistema financeiro. Depois da pandemia, vieram os auxílios, né? E aí os bancos falaram, pô, vamos bancarizar a galera aí pra pegar esse auxílio. Então diminuiu um pouco, sabe? Teve um maior trabalho de marketing de todas as instituições financeiras para você receber o teu auxílio pelo banco. Hoje são quantos milhões? Eu acho que tá ali em torno dos 20 milhões. Ainda é muita gente que tá à margem do sistema financeiro. E então a gente veio para atender essa galera, não só a galera que tá à margem, mas... Cara, só pra entender, ele transaciona só com dinheiro físico? Cara, ele transaciona com dinheiro físico, ele troca mercadoria, ele troca serviço por mercadoria. Ok. Não tem cartão, não tem... Não tem nada. Ele usa ali aquele... Troca de produto, serviço e dinheiro físico. E dinheiro físico, exatamente. Isso, com certeza, a classe mais baixa econômica. Exato. E então essa galera subatendida. A gente criou também porque a gente foi muito subatendido como ONG, mesmo transacionando milhões por ano. Eu sei que as ONGs que estão aí, o diretor de ONG que pode estar escutando isso aqui sabe que isso é verdade. Você entra num banco, por mais que você tenha milhões, né, vai transacionar milhões em projetos naquele ano. Você é do terceiro setor, eles arrocham o botão do compliance, né? Como dizer, eles arrocham o botão da verificação de documentos, etc., com medo de lavagem de dinheiro, medo daquilo, todo esse estigma que o terceiro setor tem. Então o banco não quer te atender. E outra coisa importante, o banco não foi criado para atender o terceiro setor, o que é uma loucura. Né? Porque você não consegue imaginar um mundo hoje que a gente vai atingir as metas de impacto, que a gente vai fazer o que a gente precisa fazer para garantir um futuro para todo mundo, sem o terceiro setor estar incluído. Sim. O terceiro setor e a filantropia e os negócios de impacto são extremamente necessários para isso acontecer. O banco não tem soluções para essa galera, porque o terceiro setor não pega empréstimo, cara. Entendeu? O terceiro setor não financia carro, não financia casa, não faz nada disso, não compra seguro. Entendeu? Então, não dá lucro não dá lucro pro banco. Então, o cara não tem interesse nenhum. O banco não tem muito interesse em atender. Né? E aí, a gente é super subatendido.
E a gente passou por isso com a ONG, com o Instituto Wilight durante muitos anos, até se irritar mesmo. Foi uma questão de irritação, cara. O lançamento do Impact Not a Bank, foi eu e o Gabriel ali, meu sócio. E a gente olhou e falou, cara, não dá mais, cara, chega, vamos montar porque não tem condição de operar dessa maneira, sendo tão maltratado por essas organizações. Assim como grande parte dos negócios surgem de problemas pessoais. Então eu sempre falo, olha, algum problema que você está passando, que outras pessoas ao seu redor estão passando e estão reclamando e que nenhuma empresa consegue resolver. Então empreender nada mais é que resolver problemas, e a gente passa por muitos problemas, e aí estão oportunidades de empreender, assim como você fez, assim como eu fiz na Vida Veg. Eu fui tentar virar vegano, não achava produto, é um problema pessoal. Virou a empresa e vi que era um problema não só meu, mas de milhares de pessoas. E aí surgiu a Vida Veg, assim, com problemas pessoal seu. Legal. É isso, a gente montou por conta do nosso próprio problema, para atender a gente. E nas primeiras semanas de pesquisa a gente viu, cara, não é só pra gente isso aqui. Tem muita gente precisando disso. Legal. Então hoje a gente atende a galera que é subatendida e sempre foi. E aí vai desde o terceiro setor, cooperativas, as pequenas cooperativas nos biomas brasileiros, a grandes financiadores. Então a gente tem ferramentas dentro do banco para destravar o capital. A gente fala lá dentro que é o destravar e o fluir. A gente divide o Impact Not a Bank nessas duas, nessa linha. Né? A gente tem uma linha aqui que uma parte é destravar o capital, e a gente sabe que o capital está lá fora. Né? O capital mais... E por que ele tá travado? Ele está travado, principalmente o lá de fora. Assim, a galera lá fora tem que começar a devolver o dinheiro, né? Dos países que tanto assaltaram. Por que são ricos? Por que a Europa é rica? Pô, é óbvio que é rica. Pegou recurso do mundo inteiro para colocar lá, entendeu? E a gente segue mandando recursos para lá. Sim. A gente segue mandando tudo que a gente tem aqui, que a gente tem de melhor, a gente exporta para lá. Então, óbvio que os caras são ricos. Eles têm que começar a devolver, a maior parte do capital tá lá. A moeda deles é muito mais forte, vale 5, 6, 7 vezes, no caso do pound, da libra esterlina, aqui franco suíço, etc. Então, a gente capta lá e a gente faz um trabalho lá na Europa e nos Estados Unidos, em especial, para fazer com que os investidores olhem para o Brasil e invistam em negócios de impacto aqui no Brasil. Então, esse é o destravar o capital. O investidor, o que ele precisa, né, para investir num projeto, num negócio? Transparência, confiança, certeza de que aquilo vai acontecer, de que aquela equipe é boa, que aquele projeto é uma boa ideia, que está no timing certo de fazer, né? Então, a gente cria esse cenário e a gente tem tech para fazer isso. Né? É muito burocrático mandar dinheiro para o Brasil. Né? E aí a galera desiste já nessa, só na burocracia. Então a gente tem vários serviços que aliviam essa burocracia e trazem uma comodidade para quem financia. E ao mesmo tempo garante para esse financiador que esse dinheiro vai chegar ao máximo lá na ponta, que é outro problema que a gente tem aqui no Brasil. Tem muito recurso que vem para investir em projetos filantrópicos que, cara, nem 30% do dinheiro chega na ponta, porque vai parando o intermediário, desde as soluções bancárias até os intermediários mesmo da execução. Então, a gente garante uma entrega muito maior para a ponta. E aí, dando esses serviços na ponta, eu consigo conectar o financiador direto com a ponta, porque eu tenho serviços financeiros para os dois. Esse financiador, eu imagino o perfil dele é uma pessoa que está querendo contribuir para um mundo melhor com seu dinheiro, né? Tem um propósito para isso, mas também coloca ali para ganhar uns juros em cima. Tem os dois, assim. Tem os dois também. Porque tem os family offices, né? Que é essa nova... Já não é tão novo assim, né? A galera começou a desinvestir das empresas, botar nos escritórios familiares para poder controlar aquele recurso de uma outra forma e tal. São famílias com muito dinheiro. Famílias com muito dinheiro, eles têm as próprias fundações. Né? E aí essas fundações têm um trabalho específico, filantrópico mesmo, de atuar no mundo todo. E aí eu posso dar vários exemplos. A Lush faz isso de cosméticos, que já teve no Brasil, hoje em dia não está mais no Brasil, mas continua fazendo projetos aqui no Brasil. Tem a Be There Foundation, a Roddick Foundation da Body Shop. Tem muitos family offices que têm as suas próprias fundações e investem bastante em negócios aqui no Brasil. E tem aqueles que pegam um pedaço do que seria filantrópico e usam para emprestar. E aí a gente tem que criar mecanismos de empréstimo para onde importa, né? Porque o que o Brasil tem de melhor hoje, cara, para o mundo? A biodiversidade e a sociobio. A nossa água, a quantidade de... Assim, a diversidade do Brasil, ela é incrível. Né? É o que o mundo mais está olhando hoje e o que o mundo mais está precisando. Então, a gente traz recursos para emprestar para a sociobio.
a juros super baixo, ético, cria mecanismos para subsidiar os juros para o tomador, né? Então eu consigo pagar um juros baixo, mas um juros ainda para o investidor. Uhum. Ele ganha dinheiro com aquela operação e ao mesmo tempo eu consigo entregar ou nada ou um juros muito baixo e muito ético para o tomador lá na ponta. E por que a gente escolhe a Sociobio para fazer isso, né? Acho que a Vidaveg usa um monte de produto ali para fazer os seus produtos finais, né? Um monte de matéria-prima e insumo para fazer os produtos finais. E cada vez mais essas empresas, elas estão procurando apoiar, comprar matéria-prima de lugares rastreáveis, né? De lugares que estão apoiando cooperativas, centros de cooperados, etc. Sim. Essas cooperativas estão tendo uma demanda cada vez maior, né, por conta do momento que a gente está vivendo. Só que aí o cara precisa de quê, cara? Precisa de mais máquina. Crédito. Ele precisa de crédito. E aí ele consegue crédito? Claro que não. O cara nem entra no banco, entendeu? Dependendo do jeito que ele estiver vestido, o segurança bota ele para fora. O cara não consegue nem entrar dentro do banco. Então, a gente criou mecanismos para levar crédito que não vai botar o cara no Serasa e ver o score dele no Serasa ou o score dele bancário natural, assim, esse que é usado nos motores de crédito pelos bancões, para definir se ele pode tomar um crédito ou não. A gente usa o trabalho do terceiro setor para fazer isso. Tá. Então, dentro dessas cooperativas, no ambiente dessas cooperativas ali, tem uma Fundação Amazônia Sustentável ali, há 30 anos trabalhando na Amazônia. Sabe? E aí ela sabe quem são as cooperativas que são mais resilientes, que o presidente da cooperativa está mais propenso a pagar, tomar um crédito, está mais no momento. E a gente usa o score meio que dessa maneira, assim, avaliando junto com o terceiro setor quais são as operações mais viáveis. Óbvio, além de olhar a operação do cara mesmo também, né? Tá. E aí pro cara que tá colocando dinheiro lá, o financiador, o juro dele... Porque assim, eu imagino que se o cara for ver só dinheiro, ele vai colocar num outro tipo de financiamento de outro banco. Ali ele tá olhando realmente impacto, propósito e impacto. Porque o juro dele financeiramente vai ser menor quando ele coloca... Vai ser menor, ser menor. Assim, a gente vai pagar ali 80% do CDI. Você consegue colocar em mais? Eu acho que todo mundo, assim, Entendi. Muita gente que eu converso tem dinheiro investido na XP, Sim. E etc., fazendo mais do que isso. Só que você sabe o que esse dinheiro tá patrocinando, cara? A maioria das pessoas não sabe. Entendeu? Você sabe se ele tá ali patrocinando tudo que você luta contra, cara. Exato, tudo, assim. Desmatamento, mineração, real estate ali, mercado imobiliário construindo shopping em cima de mangue, Perfeito. né? E etc. Pô, então assim, eu acho que tá na hora da gente mandar a primeira mensagem, sabe? Talvez você não precise pegar 100% do teu recurso investido na XP e colocar em outro lugar. E desculpa ficar falando o nome assim da galera, mas é que é a mais conhecida e Sim. muita gente eu sei que vai se identificar, tem recurso lá, Sim. né? Pega um pedaço disso, cara, e começa a experimentar de fato investir na Sociobio. Porque assim, o brasileiro, e aí é legal falar desse termo, assim, brasileiro, cara, nós somos brasileiros, né? E eiro é um sufixo de profissão, sapateiro, marceneiro, joalheiro, é um sufixo que determina uma profissão, que determinava qual profissão, cara? A do exportador do pau-brasil. Era o cara que cortava o pau-brasil e jogava no caminhão, esse era o brasileiro. Tanto que quando a coroa ofende Dom Pedro, quando ele pede em carta, quando ele pede a independência, falando, você é um brasileiro, sabe? Então, a gente, desde sempre, tira o que a gente tem de melhor daqui e manda pra fora. Sim. Desde sempre. E a gente tá usando o nosso país inteiro para commodity para mandar para fora. E isso é o que a gente faz desde 1500, sabe? E é um estigma do Brasil. Eu acho que a gente é um país que tem o nome de uma árvore, um dos únicos, se bobear, é o único país do mundo que tem o nome de uma árvore, talvez tenha outro. E a gente tem uma função muito importante hoje no mundo, que é manter a nossa biodiversidade, cooperar com o clima e mostrar esses ativos para o mundo, né? Você não vê países da Europa exportando commodity para fora, cara. Os caras, eles mantêm a riqueza dentro do país deles, entendeu? Assim, o que eles têm de mais rico circula ali dentro, cara, e não vai para fora, sabe? Então a gente foi ensinado assim, criado assim há várias gerações e a gente segue fazendo isso. Então acho que tá na hora da gente mandar a primeira mensagem como brasileiros, né? Que é tipo assim, não, cara, a gente vai começar a investir no que a gente tem de melhor aqui dentro. E isso vai ficar aqui, sabe? Perfeito. Isso vai ficar aqui. E a gente vai investir aonde? A gente vai investir na nossa biodiversidade.
Excelente. Isso é o que a gente tem de melhor. Uhum. Né? É onde está a nossa riqueza. Se você pegar o quanto os Estados Unidos fez no turismo de observação de pássaros, cara, e direto, não tô nem falando de mercado direto, dá mais do que o Brasil fez, de acordo com a Federação de Mineração do Brasil, dá mais do que o Brasil fez com mineração, cara. Caramba. Você entende? E esse minério vai pra onde? Vai pra fora. Sim. A riqueza dos os caras não tem nem 1% da biodiversidade que a gente tem. E eles ganham mais dinheiro com observação de natureza do que a gente. Nossa, não sabia disso. Você entende? E a gente, cara, não usa o que a gente tem de melhor pra fazer com que isso se aqueça e isso sim seja um ativo pro mundo, pra gente fazer girar a economia. Então, eu acho que crédito pra SócioBio, que é onde a gente tá focado agora, a gente tem um programa chamado Food and Forest, que acabou de ganhar como, assim, aqui no Brasil, como uma das iniciativas do CPI, que é o Climate Policy Initiative, que tem o governo inglês, outros governos também, um monte de banco de desenvolvimento ali envolvido. Não vou ficar falando um monte de sigla aqui para não confundir. Então, a galera muito, assim, profissional ali dentro, e a gente ganhou com esse programa, Food and Forest, que ele é crédito para cooperativas da SócioBio. Por quê? Porque quando você fortalece essas cooperativas, o que essa cooperativa faz? Ela agrega valor na floresta em pé. Ela não pode derrubar o açaizeiro. Se ela derrubar o açaizeiro e botar gado, ela perde. Então, quanto mais os nossos negócios derem valor para a floresta com ela em pé, ela vai valer mais do que derrubada. E aí, esse é uma das melhores maneiras de se manter a floresta em pé. E eu acho que a sociobiodiversidade do nosso país, ela é o que a gente tem de mais rico, de mais poderoso, e eu convido você e todo mundo a trazer pelo menos um pedaço dos seus recursos, seus investimentos para olhar para esses ativos, que é a nossa floresta e a nossa biodiversidade. Excelente. Eu já tenho lá a conta no Impact Bank. Viva! O Rafa me vendeu essa ideia, eu falei, incrível. Cara, nós estamos já indo pro final, mas tem um assunto que eu vi um vídeo seu que eu quero tocar aqui, que são pessoas que trabalham em ONGs, né? Que muitas vezes tem um estigma de que quem trabalha em ONG tem que ser voluntário. E a gente pode criar carreiras com boas remunerações em ONGs e não pode, mas deve, né? Porque é onde está o impacto e o cara merece ser bem remunerado por estar dedicando as suas horas e seus talentos em cima de uma ONG. Então, para quem está pensando em trabalhar no terceiro setor, venha, por favor, venha. Fala quais dicas, o que você recomenda? Eu acho que assim, a gente enfrenta uma resistência desde a família, por exemplo, do jovem que resolve começar a fazer uma coisa, aí vai lá, seu comunista, vai fazer. Desde isso, a gente tem aquela pessoa que tá querendo fazer uma transição para trabalhar com impacto e acha que não vai conseguir ganhar o mesmo salário e por isso ela não vai. Ela continua lá naquele emprego que ela tem, no cargo de diretoria dela e não tenta uma vida nova com medo de errar, né? Bom, a vida é arriscada, Anderson. Daqui até a padaria você tá se arriscando, cara. Ponto. Se você tá com medo de arriscar, então você tá com medo de ficar vivo. Perfeito. Porque basta estar vivo para ser arriscado. Então, eu acho que a primeira coisa é não tenha medo de arriscar. E as surpresas da vida é o que torna ela maravilhosa. Maravilhosa. O terceiro setor e os negócios de impacto, porque eu não digo nem só o terceiro setor, os negócios de impacto envolvidos aí, assim, tem um ambiente maravilhoso de trabalho. Você vai conhecer pessoas incríveis, você vai rodar territórios incríveis, você vai conhecer histórias incríveis, você vai se inspirar, você vai melhorar a sua relação com a tua família. Quando você chegar em casa, você vai chegar mais inspirado e não cansado e drenado daquele trabalho que você tem normalmente, sabe? Suga a sua energia. E você vai chegar muito pelo contrário, você vai chegar cansado, porque cansa, mas você vai chegar pra cima, você vai chegar inspirado e realizado. Então vá sim procurar. Tem hoje como fazer carreira no terceiro setor e nos negócios de impacto. Vida Veg tá aí, cara, pra provar isso. Um super negócio de impacto. E aí, você vai ter medo de trabalhar na Vida Veg? Talvez quando ela tava começando lá, quantas vezes você escutou um cara que você queria chamar, uma pessoa que você queria chamar, falar, pô, não sei, acho que eu vou continuar muitas aqui. Vezes. Entende? E, pô, tá prosperando, prospera. O terceiro setor é extremamente importante. Quem trabalha com o terceiro setor hoje sofre esse estigma de ter que ganhar menos, ou não pode ganhar mais, ou as pessoas acham que tem que ser voluntário. Galera, ser voluntário, eu acho que é muito bom, muito importante. Precisamos de voluntário. Mas o voluntário, ele dedica um pedaço da vida dele, sabe? Assim, pequeno. O terceiro setor, ele tem que ter profissionais que dedicam 100% do seu tempo todos os dias. Entende? Então, como que... Aí você
não pode me falar que essa pessoa não pode ter um bom salário, não pode cuidar da família dela, não pode cuidar de quem ela gosta, não pode fazer as coisas que ela gosta, porque ela resolveu ser a Madre Teresa de Calcutá. Gente, a gente não vai ter milhares ou milhões de Madre Teresas de Calcutá no mundo fazendo esse trabalho, entendeu? A gente precisa, de fato, que a galera e os talentos venham para o terceiro setor. E você tá sentindo que isso tá acontecendo? Tô sentindo que isso está acontecendo. Na velocidade que isso deveria não, ou na ainda velocidade, a gente está muito lento em todos os lugares, assim. Tá. A gente precisa de 2 trilhões de gap aí por ano para assim, a ONU diz 1 trilhão, mas para net zero, por exemplo, tirar o carbono e etc, são 4 trilhões por ano até 2030 para a gente atingir metas de desenvolvimento. Tá. Então a gente tá faltando muito, assim, a gente precisa... Bom, estamos vendo o que está acontecendo com o mundo, a quantidade Sim. de crise que está rolando, Sim. a gente precisa, de fato, acelerar. Beleza. Lembrei de uma outra dúvida que eu fiquei aqui só pra gente encerrar. Quem quer abrir uma conta no Impact Bank, por exemplo, aquele cara que não tinha conta, de baixa renda, ele vai porque ele, além de ter toda a assessoria e tal, é uma taxa mais barata, não tem taxa? Como é que funciona? A pessoa física... a gente é um banco que cobra tarifa. Tá. A gente é um banco que cobra tarifa para todo mundo, pessoa física ou pessoa jurídica, porque a gente não faz das pessoas o produto, né? Uhum. Porque assim, se você não paga, o produto é você. Sim. Ponto. Né? Então a gente não produtiza as pessoas, a gente precisa cobrar tarifas. Só que as pessoas físicas que entram, elas fazem parte desses grandes programas e arranjos Tá. de negócios de impacto que estão envolvidos, de organizações que estão envolvidas. Então, quem paga essas tarifas são os financiadores. Isso acaba não recaindo sobre a pessoa lá na ponta. Entendi. Tá? Além disso, a gente doa um pedaço das nossas tarifas para as próprias ações do Impact Nora Bank. Perfeito. E a pessoa física que quer abrir uma conta, ela hoje, se ela não estiver participando de um programa, ela vai pagar a tarifa. E aí quem que é essa pessoa? Aí sou eu, você e etc, que pode pagar R$ 2,90 por mês, entendeu? Sim. Do qual um pedaço disso vai ser doado para gerar impacto, excelente. Pode pagar para fazer um TED, etc. Então, Pix, o Banco Central não deixa cobrar de pessoa física, então é gratuito também no Impact Nora Bank. Ouvi uma história que vai começar a cobrar. Isso pessoa jurídica pode cobrar. Tá. Pessoa física, até o momento eu não fiquei sabendo de nada não, então tá? Não se pode cobrar. Tá. Então assim, se você quer abrir uma conta lá, se você não é essa pessoa que faz parte de um programa, não é uma pessoa que vai se beneficiar de um programa, então você é o outro lado da ponta, você é o financiador, entendeu? Tá. Você quer que cada passagem de cartão sua gere impacto, você quer que a sua conta gere impacto, você quer que as suas tarifas gerem impacto e assim por diante. Né? Então aí você vai abrir uma conta no Impact Nora Bank. Aí é só baixar o app, cara, na Play Store ou na App Store, seguir os passo a passo lá. Vocês têm quantas pessoas com conta lá hoje? Hoje a gente, assim, se contar PJ e PF, dá umas 10 mil. Legal. Dá umas 10 mil. Tá começando, né, cara? A gente começou a colocar no ar agora. Assim. Ian, cara, incrível. Parabéns. História de vida empreendedora, empresas de impacto na veia. Continua firme, as pessoas precisam de você, o meio ambiente precisa de você. Já era fã, mas não conhecia esses detalhes, então realmente você é um cara necessário aí para esse mundo que a gente tá vivendo. Parabéns, trabalho incrível. Obrigado, que honra. Gratidão, irmão. Obrigado. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Fico com uma obrigação moral de trazer você novamente, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar aqui ainda que não deu tempo. Tá ganhando um kitzinho da Vida Veg, iogurtes, queijos, requeijões, leites vegetais, para você usar com a família. E a bolsinha térmica, e a bolsinha que eu vou usar térmica. bastante, a gente gosta. Sua esposa, é filha ou filho? Eu tenho 3 filhos, um de 22 anos foi o primeiro, um de 7 e um de 4. Legal. 3 meninos. Levar uma alimentação saudável para eles lá também. Adoro, os barrigudinhos adoram. É isso aí. E manda seus recados finais, redes sociais, como o pessoal te acha. Ian Lazowski, IANLAZOSKI, no Instagram, no LinkedIn, mesmo nome. O site Impact Bank ou Impact Nora Bank, os 2 domínios vão funcionar para você conhecer mais. Cara, eu respondo todo mundo, assim, eu não tenho um monte de gente para responder, mas tem cada vez aumentando mais. Então, se você me mandar uma mensagem lá, eu vou te responder com o maior carinho, colocando bastante conteúdo interessante nas mídias e nas redes. E tem muita coisa nova para chegar. E, enfim, segue lá, chega lá. Perfeito. Chega lá. Tem até música, né? Eu quase trouxe um violão pra você cantar aqui, só que eu sabia que não ia dar tempo. Quase pedi pro Lucas, que tá aqui com a gente. Cara, legal. Parabéns, sigam ele. O meu é Anderson Vida Veg, Instagram, onde eu tô mais ativo.
se inscrevam, nunca falo isso, hein, Lucas? Inscrevam-se no canal do YouTube ou do Spotify para receber as notificações. Eu trago aqui empreendedores de sucesso e de impacto para contar suas histórias, assim como o Ian veio. Hoje é o 12º episódio, se eu não me engano. Então tem vários episódios aí já. E curtam, compartilham para mais gente ver esse conteúdo valioso de inspiração do Ian. E é isso, agradecer a Tribe Zen. O Lucas está aqui, né, fazendo a filmagem no estúdio da Tribe Zen, que tem um podcast muito legal. Parabéns, cara. Parabéns Sucesso, pra você também. merece. Amém. Valeu, gente.